Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Wirlan, seja bem-vindo ao meu canal de Ciências Humanas, História, Filosofia e Sociologia. E se você gosta, então se inscreve logo, curte aí o vídeo e vamos embora. Vamos estudar História hoje. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o indígena na República. Dentre os excluídos que a República criou, estava lá um grupo muito distante das políticas e dos propósitos dos governantes republicanos. Os indígenas. O indianismo, que via o indígena como ser exótico, como o bom selvagem daquela teoria criada pelo Rousseau, foi deixado de lado com a República. A República criou seus próprios heróis. Seu imaginário foi voltado àqueles que defenderam uma outrora a República, como o próprio Tiradentes, fazendo desse rapaz, desse homem, dessa figura histórica, algo como um herói. E também a figura dos bandeirantes também se tornaram figuras heróicas para a República Brasileira. Os bandeirantes representam uma figura que perseguia os indígenas. Eles eram especificamente movidos à caça aos indígenas. Porém, eles também esqueceram o seguinte, que os hábitos e costumes dos bandeirantes eles eram completamente indígenas. Eles incorporaram em seu cotidiano e sua vivência hábitos e costumes indígenas. A própria fala, idioma dos bandeirantes, eles utilizavam, era a fala indígena, era o idioma indígena, o tupi. Tudo isso foi esquecido pela República. Mas a ideia que foi trazida, a ideia que ressurgiu, que foi revigorada, foi a ideia das guerras justas, para justificar a escravização dos indígenas, e isso foi algo revalorizado. Por muito tempo houve essa imagem do exótico sobre o indígena, daquela pessoa que está na floresta, mas com a chegada da República não houve uma política voltada aos indígenas, não houve uma política pública para esse povo, foram desconsiderados como parte do povo brasileiro. No campo da economia, o avanço das fazendas de café rumo ao interior do Brasil vinha se fazendo por meio das tomadas de terras, das terras desse povo e das vidas de milhares e milhares de indígenas. Um exemplo disso foi o massacre do grupo de índios chamado Caingangue, para que a estrada de ferro passasse pelo noroeste do Brasil. E esse grupo, por causa disso, foi exterminado. Figuras importantes da alta sociedade brasileira defendiam esse tipo de atitude do governo republicano. O diretor do Museu Paulista, Hermann von Ehring, foi até os jornais procurar defender o extermínio desse grupo. Era um problema que deveria ser resolvido, a questão indígena. Foi na década de 1880 que teve início as demarcações de terras indígenas, de algumas tribos indígenas, na verdade, não foram de várias tribos, mas os Guaranis, Chavantes e Caingangue. Essas duas primeiras elas obtiveram uma integração na sociedade brasileira à custas do desaparecimento de suas culturas originais, mas os Caingangue não, eles resistiram a essa intervenção, eles resistiram a essa invasão da sociedade ocidental. O auge do confronto foi em 1905, com a construção da estrada de ferro. A resistência indígena na época, chamada de Muralha Caingangue, foi corajosa, brava e extensa. A situação só foi controlada em 1911, depois que o Serviço de Proteção ao Indígena, o SPI, ajudou a exterminar essa pedra no sapato da República, os Caingangue, velho. Para você ver como era essa questão, bicho, essa situação. A instituição criada para dar assistência aos indígenas, exterminando os próprios indígenas. Porém, essa é a primeira vez, foi a primeira vez que o governo brasileiro interferia nessa questão indígena. No comando dessa instituição estava lá o Cândido Mariano Rondon, conhecido como Marechal Rondon, militar, sertanista, responsável por construir linhas telegráficas de Mato Grosso a Goiás e entre outras coisas no interior do Brasil. A principal meta do SPI era a integração total do indígena à nação brasileira. Era para isso que Rondon sugeria então os seguintes passos: a atração, a pacificação e a civilização. Isso esteve presente no Código Civil Brasileiro de 1916, que definiu o indígena como um ser incapaz. É uma coisa assim muito estranha pensar que algo
tão recente, porque para a história é algo muito recente, 1916, pensar que o indígena, o índio, o ser humano, ele é incapaz por causa da sua cultura ser diferente. O governo republicano se preocupava então com o isolamento daquela região, da região norte do Brasil, e as questões também das fronteiras, as fronteiras ali com os países latino-americanos. Foi o Marechal Rondon que esteve ali compromissado com essa missão, com esse papel de incorporar a Amazônia à nação brasileira, mapeando o local, desbravando aquelas terras, estabelecendo o primeiro contato com algumas tribos indígenas isoladas. Essas áreas que eram consideradas novas, como a Amazônia, redescoberta por causa da Rota da Borracha, que foi algo muito extraído durante a República, colocou a questão das terras como algo mais evidente. De toda maneira, a questão indígena virou mais uma questão de terras, sobre terras, e não mais sobre uma questão de mão de obras. A ordem era controlar todo o aldeamento dos povos indígenas. O objetivo era a conquista do território, justificando pela noção da segurança dos colonos. O marco legal da questão indígena, ou seja, a lei que dava toda a vantagem desses militares invadirem as terras indígenas, estava na lei de número 5.484 do ano de 1928, que colocava esses povos, que colocava essa questão indígena sob tutela do Estado. Os indígenas foram colocados nessa lei como o seguinte: classificados como nômades, aldeados, incorporados aos centros agrícolas e reunidos em povoações indígenas. Aqueles que eram nômades ou aldeados, ou seja, mais isolados, longes e tal, eles eram considerados como incapazes por responder pelos seus próprios atos. Por isso que se algum desses rapazes que viviam nessa condição de nômades e aldeados, se cometesse algum crime, quem julgaria não era o Estado, mas sim o SPI. A partir daí ficou evidente duas decisões que já existiam, mas tudo isso com conveniência do Estado. Essas duas diretrizes eram a seguinte: ou exterminar os povos bravos, aqueles povos que resistiam à invasão, que resistiam a essa intervenção, que eram considerados selvagens, ou então civilizá-los e incluí-los na sociedade. Era uma mão dupla. Se você tentasse incluí-los, você estaria intervindo, invadindo o seu próprio território. Então, muitos que eram mais pacíficos, muitos povos mais pacíficos, eles tentavam justamente fazer isso. Aculturá-los, civilizá-los. Enquanto aqueles que eram mais bravos, que eram mais resistentes, eles exterminavam mesmo. Apesar dos termos usados na Constituição Republicana, demoraria muito tempo para que então houvesse alguma política pública, alguma política de proteção, até mesmo de inclusão desses povos. Até hoje, há muita dificuldade para essas questões, meu querido. Como eram os indígenas na era Vargas? Nos anos 30 aos anos 40, uma onda de nacionalismo começou a pegar assim toda a América Latina. Então, vários governos nacionalistas começaram a surgir durante vários países dessa América Latina, por exemplo, o México e também o Brasil. Essa onda nacionalista levou esses países a revalorizarem os indígenas. E esse novo olhar aos povos indígenas se fez presente na Constituição de Vargas, lá em 1974. A primeira Constituição brasileira a citar o indígena e a tratar sobre o direito à terra. O artigo 129 da Constituição diz o seguinte: será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las. Terras silvícolas terras selvagens, terras de selva, terra das florestas. Ou seja, os indígenas eles não poderiam vender essas terras. É um direito que nós chamamos de direito originário, é um direito dos povos indígenas eles usufruírem daquela terra. E aquela terra não é dos indígenas. Se eles não podem vender, isso quer dizer que não é deles.
Isso quer dizer que é do Estado, é do Brasil. As outras duas constituições que vieram, a de 1937 e a de 1948, mantiveram essa mesma posição dessa Constituição. A política indigenista do SPI, que buscava incorporar os povos indígenas na nação, teve resultados desastrosos, meu querido, pois trouxe aos indígenas, a esses povos indígenas, morte, sangue e perda de terras. Por volta de 1955, a população indígena era mais ou menos de 100 mil a 150 mil habitantes. E muitos povos que começaram a ser contatados pelo SPI, tiveram contato com o SPI em 1910, tinham sido reduzidos a poucos indivíduos, ou simplesmente até mesmo exterminados. Entre eles estavam os Xetá, no Paraná, os Otixavante, em São Paulo, os Botocudo, no leste de Minas Gerais, os Pataxó, lá na Bahia, os Nambiquara, no Mato Grosso, e dezenas de outros povos também, que sofreram por causa dessas políticas do SPI. A gente não pode negar que o SPI também trouxe aí, a incorporação desse povo no Estado brasileiro. Mas as ações que eles tomavam para, com os grupos desses povos indígenas foram desastrosos, foram coisas assim horríveis. O SPI também não conseguiu impedir a tomada das terras indígenas no noroeste de São Paulo, no Paraná, Santa Catarina e no Mato Grosso, e nem a evitar as agressões aos povos indígenas por parte dos castanheiros e seringalistas na Amazônia, cara. Ou seja, ele não cumpriu o papel de proteção ao indígena. Mércio Gomes, um antropólogo, ele diz o seguinte que eu acho muito interessante e muito pertinente. A questão indígena não é, até então, um osso de disputa entre ideologias, mas entre interesses econômicos de um lado e interesses morais e de reparação histórica do outro. Quando consideramos o outro como diferente e respeitamos as suas diferenças, buscamos viver em paz, considerando eles, valorizando cada um as suas particularidades, poderemos chegar, pelo menos em algum lugar, onde há dignidade de se viver, onde há dignidade de viver e vivermos em paz. O brasileiro hoje, ele ainda tem um imaginário sobre o indígena, um imaginário fantástico, exótico sobre o indígena. Para muitos brasileiros, o índio, ele precisa estar pelado no meio de uma floresta, dentro de uma oca, isolado de todo mundo como se fosse um bicho. Para muitos brasileiros, o indígena, ele é uma outra coisa, ele não é nem gente. Há povos que sim preservam a sua cultura, que ainda vivem nas suas habitações, lá na Amazônia e tudo mais, mas isso não são muitos povos. E olha só, já houve muita interferência da cultura ocidental na cultura daquele povo. A questão é, meu querido, como você enxerga o indígena hoje em dia? O que é ser índio hoje no Brasil? Ser índio, meu querido, vai além do fenótipo, vai além do que você enxerga, das aparências, vai além desse nosso imaginário preconceituoso e racista que a nossa educação ocidental, a nossa educação trouxe para então nós entendermos o indígena somente como aquele que carrega o arco e flecha, que pinta o corpo e que vive pelado no meio da floresta. Ser índio passa por uma construção de uma identidade cultural que envolve a vivência com aquele grupo de pessoas que estão ali envolvidas naquela determinada cultura. Índio é gente, rapaz. Índio é capaz. Índio tem a sua própria cultura, porque ele é humano e ele produz cultura, e ele produz conhecimento, ele produz vivência. O índio é um povo que merece respeito, consideração, valorização, porque antes mesmo dos europeus chegarem aqui, de invadir e encontrarem essa cultura totalmente diferente, eles já estavam aqui. Antes mesmo dos portugueses virem e tomarem e saquearem todas as riquezas do Brasil, esses índios, eles já estavam aqui. Mas, porém, entretanto e todavia, eles foram exterminados por causa do preconceito do ser humano. Índio, meu querido, é brasileiro. Bom, é isso, pessoal. Nós falamos um pouco sobre o indígena na República, durante a República.
Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa, tá certo? Tenham aprendido um pouquinho sobre essa questão dos indígenas, que é tão importante para nossos tempos, para nossa época, para a nossa atualidade. Vivemos aqui um desgoverno, né? Um governo onde desvaloriza os indígenas, um governo onde massacra povos indígenas, em favorecimento aos fazendeiros, ao gado. Cada vez mais eu vejo notícias e noticiário de líderes indígenas sendo mortos, assassinados, porque eles resistem à invasão, porque eles querem proteger aquilo que é deles, aquilo que faz parte da sua ancestralidade, aquilo que faz parte da sua identidade cultural. Eles se identificam. A terra para o indígena é muito diferente da terra que nós conhecemos. Muitas pessoas acham que a terra serve somente para produzir e ganhar isso aqui. Para o indígena, a terra é o lugar onde os seus ancestrais foram enterrados. A terra representa uma resistência. A terra representa vivência. Enfim, meu querido, eu espero que vocês tenham compreendido toda essa questão, tá certo? E se não compreender, eu espero que vocês tenham conseguido pelo menos se questionarem quanto a essa questão e buscarem mais e mais sobre isso, beleza? Então, até a próxima. Na próxima aula, na próxima videoaula sobre República no Brasil, nós vamos falar sobre o movimento social das mulheres. Nós vimos nesse vídeo o movimento indígena, movimento social indígena, e no próximo vamos falar sobre os movimentos sociais das mulheres. Show de bola, pessoal! Valeu, até mais, fui!